Olá, amigos da TV Santa Maria, este é o Nerd Renegado e no programa deste mês nós teremos um especial neste mês do Batman. São 5 programas sobre o Homem-Morcego e o primeiro será essa semana. Olá, amigos, este mês de maio, é onde o Batman comemora 81 anos, né? Então o Nerd Renegado e a TV Santa Maria está com uma programação especial, onde durante o mês serão 5 programas sobre o Homem-Morcego, começando com este, que a gente vai abordar um pouco a origem do personagem, citar um pouco as histórias mais clássicas, mais memoráveis, né, do Batman. Mas antes disso, vou me apresentar. Eu sou o Rodrigo. Marcel. Sou o Regis. Né? E antes de a gente entrar no tema principal, né, do foco do programa, você tem alguma notícia, Marcel? Eu tenho uma novidade. Eu cortei o cabelo, fico bem assim. Não. Eu também cortei o cabelo. Não, a novidade é que os irmãos Russo vão dirigir um live action do Hércules, animação de 97 da Disney. Então vai ser mais uma animação aí que vai, ou melhor, mais um live action que vai gerar grandes rendas para a pobre da Disney. Dirigidos pelos irmãos Russo, os diretores do Vingadores Infinity War, Ultimato, enfim. Seguindo o Mowgli, o Rei Leão, Aladdin. o Aladdin, Mulan, que sai esse ano a princípio, e assim por diante. Bom, vamos entrar então no tópico do programa, né? Falar um pouco da origem do personagem, né, do Batman, que esse ano completa 81 anos. A primeira aparição do Batman nos quadrinhos foi na revista Detective Comics 27, que foi publicado em maio de 39, né? O Batman é uma criação do Bob Kane e do Bill Finger, e a primeira história em que o Batman aparece se chama O Caso da Sociedade Química, onde ele investiga ali tem uma conspiração que envolve um crime e assassinato, né? Por exemplo, o comissário Gordon, que é um personagem bem recorrente na mitologia do personagem, também é inserido nessa primeira história, e de resumo inicial é mais ou menos isso, né? É bom, posso salientar? Sim, claro, fica à salientar que a primeira criação desenhada do Bob Kane era bem diferente dessa que a gente conhece, né?
Por isso que acabaram acreditando o Bill Finger para dar esse visual mais de morcego dele, que no início ele era um cara vestido de vermelho, não tinha muito a ver com o morcego, né? Ele seguia muito a tendência da época daquela coisa do vigilante mascarado, né? Isso, uma máscara, uma capa, enfim, o Bill Finger que deu essa cara mais de morcegão para ele. Isso aí é como diria o Charlie Chaplin, né, cara? Como que ele diria? Não diria nada, ele fazia cinema mudo. Bom, a primeira, seguindo, corta. A primeira história, né, pessoal, de relevância assim, do personagem para a cronologia dele foi a Detective Comics 37, né, que foi escrita pelo Bill Finger. Quer comentar um pouco, Marcel, sobre essa edição? Detective Comics 33. 33, desculpa. A morte dos pais foi a HQ que mostrou a morte dos pais do Bruce Wayne, né? O marginal lá, o Joe Chill, né, executou os pais do Bruce Wayne no beco, que depois ficou conhecido como o Beco do Crime e tal. E nessa história, o Bruce Wayne descobre, né, o covil do Joe Chill, vai lá e fala pra ele, eu sou o Bruce Wayne, que matou meus pais quando eu era criança e tal. E o que acontece? Os capangas do Joe Chill matam o Joe Chill, porque ele foi responsável pela criação do Batman. Então foi a primeira edição que contou essa história de vingança, que alterou toda a vida do Bruce Wayne, né? Porque a ideia inicial, na verdade, do Batman, ele era mais um personagem dentro da revista, né? Então, só que o próprio Batman, com o tempo, se tornou um personagem recorrente, um apelo pelo público, muito da época, eles começaram a explorar as facetas do personagem, entre elas contar a origem que não foi contada na mas na verdade edição. O Joe Chill, ele não é abordado nessa história. O Joe Chill, ele é abordado em 1948, entendeu? Vai ser mais pra frente ele é abordado. É abordado a origem, no caso do Batman, o que aconteceu, como não aconteceu, mas não é dado nome aos bois, no caso. Aquela entendeu? história clássica dos pais no beco e tal, colar de pérola. O personagem fez sucesso, então eles começaram a criar um background pra esse personagem pra dar uma base pra a ele. Origem do Batman, né? Deram a origem pro Batman. E até foi ironizado esse tipo de origem, de vingança e tal, foi meio que ironizada na obra do Kick-Ass, né? O carinha que tá querendo se transformar em super-herói e ele tá querendo um motivo para isso. Só que ele não tinha, os pais deles não foram mortos por assassinos e tal, para ele querer vingança. Não tinha nenhum produto químico que caiu no corpo dele. Não tinha um motivo principal para ele se tornar um super-herói, mas enfim. Bom, dando sequência, né, as principais histórias em 40, né, Regis, na Detective 38, foi introduzido um dos principais personagens dentro da galeria ali de personagens do Batman, que é o primeiro Robin, né, que é o Dick Grayson. Né? Dick Grayson, que ele tem a origem dele trágica como a do Batman, que é um cobrador de propina do circo. O cara quer que eles deem um valor para poder apresentar o circo está sem condições financeiras, ele sabota o trapézio e mata os Graysons voadores, sobrando só o Dick Grayson, e o Batman leva ele para Batcaverna, para casa, e treina ele para ser o nome do mafioso dele. É o Anthony Zucco. E daí depois, pós esse Robin, vai ter sempre o Batman, sempre não, mas a maioria das vezes o Batman vai ter um Robin, vai ser o Dick Grayson, o Tim Drake, o Jason Todd, depois futuramente a Carrie Kelly, o Damian Wayne, sempre vai ter um Robin ou alguém extremamente importante na cronologia do Batman. Vale lembrar que na época nessa época que permeia a criação do Robin, outros personagens também tiveram seus sidekicks, né? Era uma mas o Robin é o primeiro de todos. Sim, mas ele deu uma sequência, se tornou algo, digamos, padrão dentro de outras histórias, né? O Capitão América tinha o seu, o próprio Super-Homem tinha o Jimmy Olsen e tal, que é uma espécie de sidekick e tal. Essa história, na verdade, prova que os Graysons voadores não eram voadores, né? É verdade. O interessante, só para citar, um dos motivos da criação do Robin, além de dar um personagem onde o Batman pode dialogar, né? Ter a questão do diálogo, porque muitas vezes o Batman sozinho fica aquela coisa, só a barrinha do pensamento, né? Daí quando tu tem um personagem de muleta, vamos dizer assim, tu consegue ter o diálogo, né? Só pra desculpa, Marcelo, um dos motivos do Robin ser criado justamente também é dar um alívio às histórias do Batman, que na época eram muito pesadas, né? E para as crianças reconhecerem alguém, né? Para as crianças reconhecerem alguém e ter uma visão de uma história um pouco mais infantil, assim, né? Era isso que eu ia falar. Tá. Bom, vamos seguir então, né? Em 1940, né, devido ao sucesso do Batman nos quadrinhos, saiu a primeira edição da revista Batman, né, que seria a segunda revista do Batman publicada nos Estados Unidos,
E essa revista é muito importante porque ela tem a primeira aparição de dois personagens muito recorrentes, que é o Coringa, né? Que aparece só como Coringa, né? E a Mulher Gato, que são dois arqui-inimigos. Aqui a Mulher Gato é aquela coisa dúbia, né? Volta e meia tá junta, não tá e tal, né? Casaram recentemente. Exatamente, Pra quem acompanha as histórias mais atuais do Batman. Não ficou grávida também? Não ficou grávida? Não, a Thalia, que tem o filho dele, que é o Damon. Bom, em 43, né, dando uma sequência, um pulo de 3 anos. Só falar que o Coringa, quando foi criado, ele ia morrer na primeira história. Verdade. O Batman matava, né? Ele ia morrer, só que daí o produtor achou melhor que ele tinha um certo potencial. Porque agora que tu citou, uma coisa recorrente da época, que meio que o vilão era construído para aquela história, do mês, né? O vilão do mês, né? Então, entendeu o sentido da semana? Não, sim, mas é que a revista era mensal. Mas... Bom, mas seguindo, né, em 43, o personagem do Alfred, né, Pennyworth, né, que é o mordomo ali da família Wayne, né, e tal, criado dentro da história e tal, e é um personagem que depois tem uma importância muito vital para a formação do caráter do Bruce Wayne, depois que os pais dele mordomo, /pai, /encanador, /eletricista, /mecânico, /químico, médico, tudo que possa imaginar. Ele é o braço direito do Batman, né, cara? Eu queria ver o salário dele. Ele tem um... Não tem salário, cara, ele é da família, como é que vai pagar? O cara é da família. O Batman aplica esse golpe aí pra não ter que pagar nada. Não paga 13º, não paga nada. Eu só queria ver ele construindo a Batcaverna, é só isso que eu queria ter visto. O Alfred? O Alfred. Ele contratou alguém, né? Não tinha como contratar, né, Rodrigo? É segredo, não pode ninguém saber que tem a Batcaverna lá. Bom, já que tu citou a Batcaverna, né, na edição Detective Comics 83 é que é implementado o conceito da Batcaverna, que veio do seriado do Batman de 43, eles adotaram 43. A primeira aparição, antes disso, era só citado que ele tinha um covil onde ele tinha um computador, que ele trabalhava e tal, mas nunca era chamada de a Batcaverna. Ele tinha um televisor com botões. Um televisor com botões. Então essa Batcaverna tem um telão de 90 polegadas que ilumina toda a caverna e tal, e ali ele guarda alguns itens. Na minha opinião, é o primeiro fanservice das HQs, porque ele guarda diversas coisas que já apareceram em histórias anteriores. Ele é um colecionador, né? Um colecionador. Tem o dinossauro que ele enfrentou na Ilha do Dinossauro lá, que a história, ele tinha ido para a ilha, se ele sobrevivesse tantas horas nessa ilha, alguém ia fazer uma doação para entidades carentes de Gotham, só que um vilão tomou conta dessa ilha e fez com que os robôs dinossauro tentassem matar o Batman, né? É mais ou menos isso. Podia ser televisionado e ia virar um reality show. Aquele do Stephen King, como é que é o sobrevivente? O The Running Man. Tem a moeda, aquela que tem várias origens para a moeda, né? Eu acho que o Apel Jornaleiro estava me falando aí, uma das versões. Eu ainda acho mais legal aquela que ela foi usada para o Batman derrubar em cima do Duas Caras na animação dos anos 90. Enfim, a Batcaverna... Mas o item mais importante do Batman na Batcaverna é o uniforme do Robin, né? Mas é que nessa época eu acredito que não tinha. Sim, mas eu estou dizendo no geral, né? Que é algo mais marcante. Mais marcante. Na verdade, ele começa a ter esse uniforme do Robin na Batcaverna a partir do momento que o Dick Grayson se aposenta de Robin. Mas nós vamos chegar lá. Tá, beleza. Enfim, a Batcaverna tem inúmeros gadgets e equipamentos e coisas que foram sendo utilizados, e a cada versão do Batman, nos quadrinhos ou no cinema, a Batcaverna é mostrada de um jeito diferente. Agora, Marcelo, eu vou deixa pra ti. Em 48 é apresentado pelo roteirista Bob Kane e Bill Finger a figura do Joe Chill, que é já introduziu o personagem, né? Que é ali o criminoso que culmina com a vida da Martha e qual é o nome do pai do Batman? Thomas Wayne também. Martha! Que é o mesmo... a gente não vai comentar, né? Deixar essa... O quê? Batman vs Super-Homem... Não, vamos entrar porque é a próxima história. Deixa quieto. Quer comentar alguma coisa do Joe Chill, alguma coisa dos filmes e tal? Porque o filme que utiliza a versão do Joe Chill é o Batman Begins, Batman Begins. Porque o Batman, só pra ficar claro, a gente vai falar dos filmes nos próximos programas, né? Mas só pra explicar, né? Não vamos nos aprofundar. No Batman de 89 é dado outra versão ali pra morte dos pais. Que é uma coisa que não agrada muito, não agrada muito fã. Bom, em 58, né, continuando com a sequência de histórias, né, é lançado o primeiro crossover, revista crossover do Batman com outro personagem da DC, que no caso é o Super-Homem, que é os melhores do mundo, né? A gente tem aqui uma edição importada da edição, essa aqui é a edição 304, foi duradoura a edição. Tu quer comentar alguma coisa, Regis?
o primeiro crossover com o Superman, os dois maiores símbolos da cultura pop, eu acho, que são nesse ramo de HQ, são eles dois, entendeu? É o maior crossover que tem, tanto que gerou inúmeras HQs, nas séries animadas todas tem esse crossover sempre, e tem também um filme, né? Que é um filme excelente. Batman vs Superman. Bom, Concordo. Tá bom. Tu falou pra mim dar a minha opinião, não a tua, né, Rodrigo? Não. Tá, continuando, né? Em 64, né? Continuando nas origens, né? Nos conceitos básicos. É só pra dizer essa opinião que o filme é excelente é minha e do Abel. Tá o certo. Abel gosta muito também. Tá certo, né? Não duvido. Bom, mas em 64, né? O Julius Schwartz e o artista Carmine Infantino, eles implementaram na Detective Comics 327 o conceito da elipse. Né, a elipse amarela no peito do morcego. Eu acredito que, em termos visuais, para dar um contraste, né? Porque o Batman foi criado cinza e preto para meio que se mesclar sombras e tal. Então eles decidiram... O uniforme do Batman é parecido com esse aqui, ó. Não sei se consegue aproximar, ó. Não, ele é cinza e preto, cinza né? e preto meio então, para se mesclar nas sombras. Ele não tinha essa bochechinha aqui, mas aí, não. Ignora ele é mais ou menos esse conceito, então ficava meio apagado, né? Então para dar um destaque para o símbolo, e isso com certeza ajudou a popularizar muito mais o símbolo do morcego, né? Eles colocaram essa elipse amarela que foi muito bem aproveitada pelo Tim Burton depois nos filmes, né? Mas além dessa elipse amarela, eles deixaram um pouco, nas histórias que vieram em seguida, eles deixaram um pouco de lado aquela coisa meio alegórica do Batman dos anos 60, né? Ou melhor, era o ano 60. Eles tentaram deixar um pouco mais sério, tirar um pouco aquele negócio de seres míticos e aquela coisa meio fantasiosa nessas histórias. Então, se pegar, por exemplo, o Batman Begins e esses últimos Batmans, eles esqueceram totalmente a A elipse é uma coisa muito mais, digo, realista. Realista, mas mais não, soturno, mas né? O Batman Begins, essa leva dos filmes do Nolan é pra ser realista, cara. É isso aí mesmo. E mais sombrio, né? Mais sombrio e tal. Eu acho os outros mais sombrios, mas... Eu acho o Tim Burton mais sombrio. De 66? Tim Burton. Tim Burton, novembro. Bom, continuando, pessoal, a gente falou um pouquinho, né, das características principais, assim, do personagem e tal. A gente vai fazer programas mais à frente, destacando os vilões, né, principalmente. Mas vamos entrar nas histórias, né, que marcaram o personagem, né, ao longo das décadas, né. E a primeira história que a gente separou aqui de relevantes é a história foi dos anos 70, né, o Batman 232, escrita pelo Dennis O'Neil e o desenhista Neil Adams, que é a criação de um dos principais vilões do Batman, que tem muita importância, não só ele, mas a filha dele, né, tem muita importância dentro da mitologia, que é o Ra's al Ghul. A origem do Ra's al Ghul, ele é implementado nas histórias e ele sobe um patamar como é que eu vou te dizer, etário das histórias do Batman. Não é uma história mais tão infantil, é bem na época do Comic Code isso, é quando está acabando o Comic Code. E eles começam a implementar essa nova história mais adulta, entendeu? E o que é mais legal no Ra's al Ghul, ele tem uma dubiedade dele, ele é um vilão, mas ele tem como é que eu vou explicar? Ele tem uma necessidade de criar uma nova ordem para acabar com o que está errado nessa ordem atual, entendeu? Ele quer fazer um novo mundo, mas ele é meio enérgico demais, digamos assim. Ele é um ecoterrorista e ele quer destruir essa sociedade para criar uma sociedade um pouco mais idealizada com o mundo, entendeu? É muito legal a participação do Ra's al Ghul e futuramente, no caso, ele vai entrar, a família dele aparece, ele é o mestre da Liga das Sombras e tem a filha dele Talia, que no futuro vai se relacionar com o Batman e assim vai indo. É muito interessante a participação do Ra's al Ghul, um dos melhores personagens do Batman. A cabeça do demônio. Cabeça do demônio. Bom, seguindo, né, essa história, para quem está dando dicas, tá, pessoal, de histórias para o pessoal que não conhece poder ir atrás e ler, né? As histórias que a gente considera, na nossa opinião, o esqueleto de leitura pro Batman, é isso aí. Esqueleto já é outro vilão. Bom, em 86, né, a gente deu um pulo já de quase 15 anos. Em 86 surge a história que para muitos é a melhor história em quadrinhos já feita... Do Batman? Não, para alguns é a maior história em quadrinhos já feita da humanidade. E tem gente que acha. E eu particularmente gosto bastante. Que é o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, né? Frank Deus Miller, na realidade. Segundo teus amigos, né? Meus amigos. Teus amigos. Aqui, Cavaleiro das Trevas. Cara, por que chamou tanta atenção o Cavaleiro das Trevas, né? Num período em que o Batman estava aposentado, né? Ele resolve voltar ativa. Só um cortezinho. A história do Cavaleiro das Trevas, ela como é que se diz? Ela acontece no futuro, né? Ela não é na cronologia normal das histórias do Batman. Não é nos anos do tempo.
Não sei se dá para considerar uma história uma visão alternativa do personagem. Originalmente é. Né? Que ele está mais velho, está aposentado e ele decide voltar ativa porque o crime não mudou nada. Gotham está sofrendo um problema com uma gangue de mutantes, chamada os mutantes, tal, que eles não se consideram gangue, né? Então estão havendo muitas... Que não tem nada a ver com os mutantes dos X-Men, não, nada a ver. Não da novela da Record. Nem pior ainda. Então... a sociedade ela está se rebelando contra esses marginais e tal, e entre essas pessoas tem uma menina... Charles Bronson devia estar lá. Dos anos 80, Charles Bronson ficou nos anos 80. E entre essas pessoas que se rebelam contra esses marginais, essas gangues, tem uma menina que gastou a mesada dela para fazer uma roupa tipo do Robin, assim, e ela se intitula a Robin. Né? Então, num confronto entre o Batman e um desses líderes dessa gangue, ele leva uma tunda de laço, né? A Robin salva ele, enfim. O presidente dos Estados Unidos chama quem? O Super-Homem para poder dar conta do Batman, porque ele está saindo um pouco da linha e tal. Então essa história é marcada por uma violência enérgica e eu acho que isso traz um grande diferencial para as histórias do Batman. É uma história adulta do Batman e a violência dá mais base para esse personagem que tem uma origem violenta. Né? Só pontuando essa revista, nós temos um vídeo exclusivo a respeito dessa revista no canal. Só a respeito dela, abordando bem direitinho os 4 capítulos. E essa revista ela é um marco, porque ela vai fazer uma avalanche de histórias com ela, assim, de hiperviolência, como a gente costuma dizer, coisa adulta, e até filmes tiveram algum processo, alguma coisa aí no Robocop, por causa de uma espécie de plágio em várias cenas e várias foi partes do comprovado, roteiro. foi um plágio, tanto que o Frank Miller ganhou o processo de plágio, né, do Robocop. Mas só para uma coisa importante que a gente tem que dizer é que o Cavaleiro das Trevas, ele é, como a gente costuma dizer, um Moisés na história do Batman, um divisor de águas. É né? mesmo a pororoca, né? Ele é um divisor de águas do Batman. Existe o Batman antes do Cavaleiro das Trevas e depois do Cavaleiro das Trevas. Na verdade, dos quadrinhos. Os quadrinhos, né? Se tu pegar a época dos anos 80 em geral... ele quebra um pouco aquele negócio do Batman mais brincalhão, mais psicodélico. Ele é quem realmente aniquila a imagem que ficou marcada da série de 66. A gente vai citar um pouco mais do Cavaleiro das Trevas quando a gente falar dos vilões, né? Tem uma participação muito importante do Coringa na história, mas a gente vai deixar daí para os próximos programas. Bom, continuando, né, em 87, né, o Frank Miller estava em alta, né, junto com o David Mazzucchelli e o Richmond Lewis, eles conceberam na Batman 404 o Batman Ano 1, que é uma releitura, né, do Frank Miller da origem, não é bem releitura, né, ele pega já o que já existia da origem do personagem, né, principalmente os primeiros anos de carreira, né? Que na verdade foi pós a crise nas Infinitas Terras, foi dado para 3 editores, o Mulher Maravilha, o Batman e o Superman. E sobrou para o Frank Miller o Ano 1 e ele simplesmente é a história mais extraordinária que tem, porque ela não aborda só o Ano 1 do Batman, entendeu? Ele aborda o Batman voltando do treinamento dele, o primeiro ano dele como Batman, e aborda o Ano 1 do Gordon, chegando em Gotham City. Não me lembro onde é que o Gordon... ele não era comissário. Não, ele era um detetive Comics. E ele chega... Detetive Comics. E ele chega e ali ele começa a se deparar com toda aquela corrupção. E são 2 pessoas que eles resolvem lutar, não juntos, porque eles não são combinados em nada, que resolvem lutar sozinhos contra toda aquela máquina de criminalidade que é Gotham. E o Batman Begins, do Christopher Nolan, ele foca muito nessa revista, né? É bem essa pegada. A série Gotham, de televisão, a primeira temporada até a metade, um pouco mais, é muito inspirada nisso aqui também. Tirando o que no Batman não aparece, é outro... Inspirado, eu falei. Mas tem uma relação de quando o Gordon acalentou o menino Bruce quando ele perdeu os pais, que já cria uma relação meio que de amizade, sabe, muito próxima, que não existia antes. Isso eu já não curto muito, não. Quando tudo começa a girar em torno do mesmo... Alfred estava ausente nessa... cadê o Alfred? Tinha o Alfred. Esse Alfred do Gotham é ninja. É ninja, é. O cara é um agente secreto do MC. Nas outras ele 007, deve ser conhecido dele. Bom, seguindo em 88, né, tem outro clássico do... Os anos 80 acho que foi um ano seminal, assim, pro Batman, porque muitas histórias interessantes dos personagens e fundamentais foram criadas. E uma delas, né, segundo o Regis, né, que é fundamental, As 10 Noites da Besta. Que tu quer comentar? O que tu quer falar sobre o KG Besta? Isso eu queria dizer, tem a introdução de um novo personagem, que é o KG Besta, que ele é um assassino, um sadomasoquista russo. Ele é um assassino russo que trabalha
E ele é tão bom quanto o Batman em campo, em batalha. E o Batman você vê... Ele é tipo o Rock 4, que o Ivan Drago, ele é todo bombadão, cheio de... Que os russos deram um treinamento reforçado pra ele, né? Exatamente. Desse estilo, né? Daí o Batman chega ao ponto o Batman não consegue derrotar ele. E o Batman chega ao ponto de deixar ele trancar numa peça pra morrer, entendeu? Uma barreira que o Batman nunca tinha rompido nas HQs. Recentemente ele rompeu. Ele, tipo assim, não vou conseguir, esse cara é demais pra mim. E ele deixou esse cara pra morrer a míngua, entendeu? Não morreu, mas ele deixou. Eu tenho uma pergunta, esse nome KG Besta é uma versão brasileira ou tem originalmente... É KG Best. É KG Beast? É aqui, ó, The Knights of the Beast. Acho que seria A besta. Ou só trocadilho ali. Não, é KG Besta. Parece um trocadilho típico brasileiro, né? KG Besta. É que besta nós tem outro sentido, né? Tem outro sentido, tá. Daí fica engraçado, né? Bom, mas continuando nos anos 80, né? Que eu falei que é um ano muito importante pro Batman, né? Que é a Piada Mortal, né? Que é um clássico do Alan Moore. A gente vai explorar um pouquinho mais a fundo quando a gente falar do vilão, né? Do Coringa. Mas quer falar um pouquinho da edição para nós, Marcelo? Cara, olha, se bobear, eu acho essa edição... Só desculpa, ela foi escrita pelo Alan Moore, né? Alan Se Moore. eu não citar, eu sou esquartejado. Já citou? Não, já falei? Já. Bom, mas tem que falar duas vezes. Falar de novo pra não ter problema. Pra não ter problema e tal. E pelo Brian Bolland, que pra mim é um excelente desenhista aí, esse cara desenha muito bem. A arte do Brian Bolland é um destaque aqui, né? Então é a história do Coringa que foge do Asilo Arkham. De novo, né? De novo, pela enésima vez. Amadeus é foda. Né? E o que ele apronta? Ele vai lá na casa do comissário Gordon lá e dá-lhe um tiro na Bárbara Gordon, aleijando-a. Absurdo. Né? E sequestra o comissário Gordon. O que ele quer provar com isso? Ele quer provar que basta um dia ruim para o cara sair do prumo, para o cara enlouquecer, como foi que acontece com ele. No melhor estilo, aquele filme, me esqueci a palavra, o filme Um Dia de Fúria? Um Dia de Fúria. Com o Michael Douglas. Quase isso. Em paralelo a essa história do Batman indo atrás do Coringa, tentando descobrir o paradeiro do Gordon, é contada a história do Coringa, né? Como ele chegou a enlouquecer, que ele tinha uma esposa que estava grávida, a esposa dele se matou, e ele estava envolvido com alguns criminosos, ele estava numa situação financeira muito ruim. Mas a esposa dele sofreu um acidente. Acho que foi eletrocutada, se não me engano. Na banheira. Ela é eletrocutada no banheiro e morre grávida. Com um bebê, né? Então ele pira completamente, né? Então essa história meio que vincula uma relação do Batman com a origem do Coringa, que foi depois aproveitado no filme de 89. E traz o Capuz Vermelho, né? Que é um personagem de volta à cena. E que depois ganhou outra relevância com outro personagem do Batman lá, mas enfim. Então é uma obra de destaque na quadrinho, não é filmografia em quadrinhos, como é que a gente chama? Como quiser. Quadrinhologia do Batman, por aí, enfim. Por aí. Mas é uma história muito importante, pessoal, curtinha, bem curta, bem curtinha e tal, dá pra ler rapidinho e tal, dá pra ler pegando ônibus, né? 50 páginas. Mas é bem importante essa história. Continuando nos anos 80, Regi, essa é pra ti, o Culto. O Culto, particularmente... Foi lançado em 88. O Messias, o nome da história, na verdade. Jim Starlin e Bernie Wrightson. Que é, pra quem não sabe, só pra... Tô te cortando, né? Não, tranquilo, tu veio só pra cortar o pessoal. Bernie escreveu o Monstro do Pântano também. Desenhou, desculpa, o Monstro do Pântano, que é um excelente desenhista e tal, diga-se de passagem. E aí? O Culto o Messias. O Messias surge em Gotham City, um reverendo Blackfriar, que ele começa a recrutar... Blackfire, fogo negro. Ele começa a recrutar todos os mendigos da cidade e os mendigos começam a desaparecer e aquilo não está incomodando a cidade, entendeu? Os mendigos estão desaparecendo. O pessoal deu graças a Deus. Foi exatamente, graças a Deus. Só que nos esgotos ele estava criando um exército com esses mendigos para tomar o controle da cidade. E quando o Batman vai ao encontro dele, ele derrota o Batman tranquilamente, ele derrota o Batman. Afinal, só o Musashi para derrotar 74 samurais. Mas eu acho que era mais de 74 mendigos, essa aí que é a questão. Ele detona o Batman de uma maneira tal que o Batman consegue fugir, claro, ele, na verdade não foge, ele solta o Batman cai numa pilha de corpos enorme lá e consegue escapar, e ele junto com o Robin eles voltam, só que armados, uma coisa também que o Batman não faz, começa o que? Ele abomina armas de fogo, né, que é uma teoria, né, porque o Batman não gosta de armas de fogo por causa que os pais dele morreram com armas de fogo, e se tivesse morrido afogado ele não tomava mais banho. E aí não vou discutir isso. Tá, Daí eles voltam lá e conseguem triunfar perante esse reverendo
Mas só que o reverendo sempre passa uma aura meio sobrenatural, entendeu? Um cara divino, meio divino. Pra saber realmente o que é, eu aconselho a ler. Pra mim, tá no top 4, top 5 do Batman tranquilamente essa história. Show de bola, show de bola. Bom, continuando, né, pessoal, já no final dos anos 80 e 89 é lançada outra história muito importante dentro da cronologia do personagem. Essa realmente tem... uma coisa que a gente não falou, a gente deixou até passar na Pedra, agora eu me lembrei, na Pedra Mortal... O que acontece na Pedra Mortal com a Bárbara Gordon, por exemplo, ficar aleijada, tem uma consequência futura nas histórias do Batman, né? Que ela vira oráculo, né? Vira oráculo. É algo também que foi... Essa história, ela deu consequências durante, eu acho que décadas ela ficou de cadeira de roda. Inclusive, fica a dica para quem pesquisar, tem uma versão que... Na verdade, tu lê a história da Pedra Mortal, tem um final da história meio dúbio, né? O final é dúbio e a invasão do Coringa... Na casa do Gordon é dúbio também. É só pra gente eu me lembrei agora, a gente acabou esquecendo de falar. Bom, continuando com a Morte em Família, né, que é uma história importante, que é onde morre o segundo sidekick do Batman, que é o Robin, né, que é o Jason Todd, né, que é Bom, enfim, ele é morto pelo Coringa, né? Se não me engano, acho que o Coringa sequestra a mãe dele, né? O Robin acaba indo atrás no armazém, ele acaba sendo espancado pelo Coringa com o pé de cabra, né? E não consegue desarmar a bomba, né? Mas se eu não me engano, acho que consegue salvar a mãe dele, né? A mãe dele não consegue, né? Enfim, ninguém. Tem a explosão e ele morre, e o segundo Robin, que é o Jason Todd, falece, tal, que é um grande trauma pro Batman. Até a gente falou da Batcaverna, que ele deixa lá o traje do... Mas o traje não é por isso. O traje não é por isso. Não, sim, mas é uma lembrança que ele tem da situação, né? E só para uma curiosidade, não sei se tu quer comentar da questão dos telefonemas. Não, pode falar. Que o Robin, a DC na época, ela fez uma campanha, né, por telefone, né, se as pessoas quisessem... Você decide. Você decide, bem estilo... Você decide se você tinha que ligar, né, para o número que tinha na revista para saber se na próxima edição, ou não lembro se na próxima edição ou numa mais avante, se o Robin ia viver ou viver ou não viver a questão. E, no final das contas, o Robin, pela votação ali, não sobreviveu. Mas foi uma votação muito apertada, né? Muito apertada, e diz aquela lenda urbana que um cara lá usou um esquema discador automático para votar várias vezes porque não gostava do Robin e tal, e por aí vai, né? Mas foi legal, a história ficou legal. A história não é das melhores, assim, mas é uma história relevante. Mas é marcante dentro da cronologia do personagem, né? Mas daí ele morreu mesmo? Morreu. Ele morreu. Todo mundo vai aparecer mais adiante. Não, ele morreu. Ele morre, só que depois... A gente não vai abordar isso, ele volta no concurso de Lázaros, né? Mas daí não tem o que fazer. Daí ele volta como Capuz Vermelho. Capuz Vermelho e tal. A história é essa boa, né? Tu leu? Tu que leu essa história do Capuz Vermelho quando ele volta? Sim. Tu gostou, né? Cara, a história é legal, a animação é melhor que a história. Bom, continuando, né, com as melhores histórias aí do Batman, dica pro pessoal de leitura, o Asilo Arkham, que eu comentar. Asilo Arkham. Do Grant Morrison, né, e do David McQueen. A arte bizarra, né, do David McQueen, e bizarra no bom sentido, né? Os detentos do Asilo Arkham, sob o comando do Coringa lá, tomam conta, né, pegam enfermeiros e médicos de reféns, e eles só vão soltar essas pessoas se o Batman, a pedido do Coringa, o Batman for até o Asilo Arkham. Tipo o Carandiru, só que sem o Batman. Exatamente, é por aí. Então o Batman vai até lá, eu considero uma história de terror psicológico, assim, né, porque no decorrer dessa história... O Coringa chama o Batman por causa que ele diz que o Batman é tão louco quanto ele, tem que estar lá dentro. E tanto que o próprio Batman diz, eu tenho medo de que aquele... não tá tão errado, né? O próprio Batman diz isso na história, eu tenho medo de ir para lá, medo de ter certeza de que aquele é o meu lugar, né? Mas no decorrer dessa história a gente vai tendo, a gente vai lendo, vai vendo como é que foi a criação desse asilo, né? O Amadeus Arkham criou esse asilo, ele teve a sua esposa e a sua filha mortos por um Martin Hawkins, né? E Martin Hawkins foi considerado o primeiro detento desse asilo, né? Quando completou um ano do assassinato da filha e da mulher dele, né, que ele não só abusou e assassinou, né, o criador do asilo matou esse vilão. E ele foi internado no próprio asilo. Então é uma história muito bizarra, e no decorrer da história o Batman vai se envolvendo com outros vilões. Tem o Duas Caras, o Espantalho, o Cara de Barro, enfim. O Crocodilo. É muito importante. Então é uma história que é muito bem conduzida pela arte do David McKean, assim. É É uma história de terror, tu considera? Eu considero uma história de terror psicológico. E assim. Os jogos, o Arkham, o primeiro Arkham Asylum, é inspirado
O Nessa jogo HQ. do PlayStation? Não, tem no Play. Tem pro PlayStation, né? Pra mim, é a melhor história do Batman essa. Foi a que deu a maior destaque e relevância para um lugar que marcou histórias, quadrinhos e filmes do Batman futuramente. Bom, isso aí então. Bom, continuando ainda nos anos 80, né, uma década prolífera aí para o Homem-Morcego, temos o início, né, dos contos do Batman, né, ou um conto, na verdade, do Batman, né, que na verdade são várias histórias que foram escritas dentro desse selo, vamos dizer assim, né, e entre elas Xamã, Gothic, Veneno, Duelo, Lâminas, Asas, Devoção, De Volta à Sanidade, Estufa, Faces, Gangues, Lobisomem, Taô e Coma. Vocês têm alguma que vocês querem, mais ou menos, alguma que vocês leram e gostam de comentar? Puxa tu uma primeiro e cada um de nós fala. Eu curto Pode começar. Asas. Essa aqui eu já contei essa historinha num vídeo com o Abel Jornaleiro, que quando saiu o filme em 89, mãe, compra uma revista do Batman pra mim. Ela comprou a parte 2 de 3. Né? Depois foi uma luta para conseguir as outras edições. Eu gosto dessa história, não tem nada de especial na história, assim, né? Tem uma louca que mandou o filho dela todo destruído, porque ele se acidentou no helicóptero atrás do Batman, porque ela era apaixonada pelo Batman. Né? Então, era fã do Batman? Era tipo uma fuck do Batman. Eu gosto muito da arte dessa história, de como essa história é contada ao longo das 3 edições. Quer comentar a tua? O meu problema com os contos de Batman é que eu acho que tem uns que são superestimados. Fora isso, show de bola, vale a pena, mas pra mim o principal é o Veneno, cara. O Veneno do Batman, ele tá nos esgotos de Gotham e cai uma pedra em cima de uma guriazinha e ele tenta de todas as maneiras erguer a pedra e ele não tem força suficiente para aquilo, entendeu? Daí ele descobre lá, a guria morre, né? E ele fica traumatizado com aquilo e ele descobre uma droga que amplia a força dele e ele começa a começar a usar direto essa droga para ter mais força. E vai chegando a um ponto que ele começa a se tornar um dependente químico dessa droga. Então chega a um ponto que ele tranca todas as saídas da Batcaverna, se tranca e fala o que ele fala, Rodrigo? Ele fala pro Alfred, não importa o que aconteça, o que ele faça, o que ele grite, não é para tirar ele de lá. Não é para tirar ele de lá, para ele se desintoxicar. E essa história é muito legal, porque mostra o Batman totalmente destruído e não é por um vilão, né? É pelas drogas. E chega a um ponto que isso aí vai gerar no futuro, a gente vai comentar também, uma outra saga em cima desse conto de Batman. Bom, a minha história, né, eu não li todas, né, mas é que eu gosto particularmente, inclusive tem uma animação muito boa, que é o Batman 1889, que é quando, na verdade é uma história fictícia, né, Elseworlds, o pessoal chama, em que o Batman enfrenta o Sherlock Holmes. Na verdade, o Jack Stripador. Só uma coisa, todas as histórias são fictícias. Não, todas, sim, todas. mas é que essa passa numa época em que o Batman essa não aí é a teria mais que existir. realzinha de todas essa aí. Que tem o Jack Bom, ele Stripador. enfrenta o Jack Stripador, né, que ele vai pra Gotham City e o Jack faz o que fez em Londres, em Gotham City. Daí o Batman vai investigar esse assassino e enfrenta ele. Não vou contar o final da história, fica pra quem de curiosidade, pra quem buscar, né? Mas é uma história muito boa. Bom, seguindo, né, aí sim, né, que é a queda do morcego, né, que a gente tá... Ligando direto no Veneno que eu falei, tem a queda do morcego que conta... Foi lançada só para curiosidade, ela foi lançada em 92, né? E no Batman 484. Ela é a conhecida, tão conhecida a época que o Batman tem a coluna vertebral quebrada pelo Bane. O Bane que é um personagem que não é bem explorado em fora da mídia do HQ. Só cortando, o Bane é naquele estilo Apocalipse, é o personagem criado para derrotar o herói específico, né? Sim, não, Digui, ela é lançada na mesma época da morte do Superman, né? Os dois ícones da DC Era uma época desgraçada, né, de quadrinhos. Não, sim, a década a venda também era terrível de quadrinhos e essas duas sagas foi que alavancou as vendas. Só para contar mais ou menos a história, o Bane é um mega estrategista e ele derrota o Batman extremamente na parte psicológica, entendeu? E daí o Batman, depois que ele derrota o Batman psicológico e fisicamente, o Batman tem que conseguir alguém novo para ser o Batman, ele consegue o Jump Valley, que é um psicopata, né, que mata as pessoas, que ele fica sendo o Batman enquanto o Bruce Wayne não pode, e quando o Bruce Wayne volta, o Bruce Wayne depõe ele do... Não, ele é o Batman. Okay. Ele era o Azrael, ele fica de Batman. Sim, mas ele é mais conhecido como Azrael. Ele é o Batman, depõe ele do cargo de Batman. Importante que essa história, pessoal, está sendo republicada esse ano, né? Então a recém são 3 edições, ela está na primeira. Ela está saindo em 2 formatos, né? Pela coleção da Planeta de Agostini. Acho que vão ser entre 8 e 9 edições. E a edição da Panini Comics, que serão 3 edições, que é a primeira delas que a gente tem aqui daí. Saiu a recém tem a primeira, né? É a primeira. A recém é que saiu. Primeira. E, bom, dando sequência, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre a queda do morcego. Não, Marcelo, vamos seguir então. Caiu. Vamos agora para ti, Regis. Esse daqui, ó.
foi lançado o The Legend of the Dark Knight Halloween Special Edition, que é o Longo Dia das Bruxas. Aqui no Brasil ele é dividido em 3 partes, é o Dia das Bruxas, o Longo Dia das Bruxas e o Vitória Sombria. No Dia das Bruxas ele conta a história de 3 espíritos visitando Batman em feriados norte-americanos e a fuga do Arkham. É uma história só mais ou menos, é uma história legal, tudo, mas é uma história mais introdutória. No Longo Dia das Bruxas surge um novo vilão em Gotham, um assassino feriado, que ele mata só nas datas comemorativas. Se fosse no Brasil... Bem, ia ter muita morte. E ele mata policiais e nas datas comemorativas. Só que o que é mais legal nessa história, o que é o ponto alto dessa história, não é isso, é a ascensão do crime em Gotham. A parte da máfia mesmo de Gotham, entendeu? Tanto que a máfia, ela é dividida, tipo assim, eles não lidam com esses loucos, tipo Coringa, Charada, Duas Caras. A máfia de Gotham, eles não querem se meter com esses caras, entendeu? Que, tipo assim, eles têm um preconceito, quem lida com esses caras é louco, entendeu? O negócio deles é grana. Eles só querem vender uísque. Claro, eles querem ali droga. manter. E na terceira parte, ele prende esse assassino feriado no Longo Dia das Bruxas, mas no Vitória Sombria, daí tem a introdução do Robin, conta a origem do Robin, e tem novamente volta esse assassino feriado, que é outro personagem que vai representar ele, mas é legal do cara ver isso aí. E nessa terceira parte tem de volta a introdução dos vilões, desses loucos. São 3 trilogias, né? Qual que é... Dia das Bruxas, Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria. Show, já foi. E tem também o Mulher Gato, né? Mas só que não é tão obrigatório, faz parte. Mas faz parte dentro do universo. Dá pra ler e dá pra não ler. Bom, enfim, seguindo, né? Outra edição, Marcelo, essa pra ti, que é a Batman Guerra e Crime, né? Que saiu nessa coletânea, né? Os Essa maiores coletânea que super-heróis foi... da Terra. Não faz muito tempo que foi lançado, né? Então tem algumas... Relançado. Relançado. Por causa que ela foi lançada já faz tempo. Aqui um pouquinho da arte que introduziu este vídeo que vocês estão vendo aí. Fenomenal. Essa arte cinematográfica do Alex Ross e do Paul Dini. Né? Conta a história do Batman. Ele salva uma criança. Os pais dessa criança tinham um estabelecimento, eles foram assassinados, né? E essa criança sobrevive. O Batman se vê um pouco nessa criança, mas com o desenrolar da história, ele vê que essa criança caiu no mundo do crime. Ela não tinha o amparo que ele, Bruce Wayne, teve, porque ele era um milionário, né? Então ele começou a se envolver cada vez mais com essa criança, ver que ela estava no mundo do crime, tentou salvar e tal. E o trabalho dele como Bruce Wayne poderia ser tão importante quanto o trabalho dele como Batman. Por quê? Essa região que estava ocorrendo esses crimes e tal, que essa criança também estava se entregando ao crime nessa região, tinha um empreendimento sendo construído lá com um pouco de grana do Bruce Wayne, né? Então ele começou a se envolver como Bruce Wayne com essa criança para que ele não sucumbisse ao crime nessa região da cidade. Não sei se eu consegui falar. Não, tranquilo, tá bem. A história é bem curtinha, né? Porque a história é curtinha. Na verdade, essa edição é um mix, né? São várias histórias de vários personagens. Tem Super-Homem, Mulher Maravilha, Shazam e o Batman, né? Liga da Justiça. E Liga da Justiça e tal. Então, mas é bem curtinha, bem bacana. Vale pelo desenho, É mais a história longa da também. Liga. Não. A história é boa. E o desenho também é muito mas bom. Não, o desenho não é bom. O desenho é fenomenal. Fenomenal. O desenho tá longe de ser bom. Pô, entrando na era mais moderna, né, das histórias do Batman, em 2002 saiu uma saga, que é a saga Silêncio. Né? Tu quer comentar sobre ela, Regis? Jim Lee? O Silêncio do Jim Lee. O Silêncio, ele como sempre, surge um Jeff novo, Loeb fez o novo vilão em Gotham. Que o nome dele é Silêncio. E ele consegue reunir uma boa parte da galeria de vilões do Batman para fazer uma derrota do Batman. E ele, surpreendentemente, ele sabe a identidade secreta do Batman. Olha só, que safado. E daí vai indo e faz vários planos. Ele consegue derrotar o Batman tranquilamente, entendeu? Só que vai indo a um certo ponto e tu vai descobrindo que tem muita coisa por trás da história. Só que eu fico meio assim de falar, porque senão eu vou ter que dar um spoiler, entendeu? Mas fala o final da animação. Não, o final da animação é diferente do Então, final. por isso? Não vou falar. Não vou falar. É muito legal, são 12 edições. E o desenho é bom? O desenho é bom, Jim Lee, né, cara? Jim Lee é o Jim Lee. Jim Lee é boa a fase dele dos X-Men, cara, que ele desenhava. Ali ele estourava a boca do balão. Mas seguindo, tá? Continuando já na primeira década do século XXI, em 2008, isso é outro clássico, né, da galeria do Batman, que é o Coringa, né, do Brian Azzarello e do Lee Bermejo. Quer comentar, Regis? Acho que é tu também comenta. Posso comentar. E aí, o que tu achou da HQ? A HQ é muito boa, ela é inspirada, ela é um Coringa visualmente inspirado do filme, no Cavaleiro das Trevas. E é uma história ela é focada exclusivamente no lado do Coringa no crime, entendeu? O Batman deve participar de 4 páginas da história
Fora isso, o Coringa conseguiu um atestado de sanidade e saiu. Ó, que legal. Dessa vez ele inovou. Ele conseguiu um atestado de sanidade, foi liberado do arco. E daí ele tá ali numa retomada do crime dele, é toda narrada por um cara que fica capanga do Coringa na história. A história é muito boa mesmo. O enredo é fenomenal e a arte é espetacular. 2010, né, Regis? Outra história clássica moderna, que é A Corte das Corujas, que tem uma sequência que é escrita pelo Scott Snyder e o Greg Capullo, né? Quer contar um pouquinho para nós? Corte das Corujas, assim, surge um novo vilão e bota na capaz, não é isso aí, nada. A Corte... sempre tem um novo vilão. A Corte das Corujas, ela parte do princípio que desde que Gotham existe, Gotham é controlada nos bastidores pela Corte das Corujas, entendeu? Tem sempre alguém por trás da cortina que sempre, ali. Sempre que é tipo uma história que ninguém acredita, só que aquilo é real, entendeu? E chega um certo ponto que essa Corte das Corujas confronta o Batman a um ponto de tirar a sanidade do Batman, entendeu? E eles têm um exército extremamente bem equipado, um exército extremamente milionário, entendeu? Algo que nem o Batman é pelado perto deles de dinheiro. E daí o Batman tem que lidar com isso aí. Dessas raízes de Gotham, que é milhões de anos, não, desde que Gotham existe, eles são quem comandam Gotham, acontece Gotham do jeito que ele quiser. Show. No final o Batman derrota todo mundo. Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, seguindo, né, pessoal? Ele é o Batman. Falando um pouco de dicas, né? A última história que a gente vai separar para vocês lerem, que é o Batman Amaldiçoado, Marcel. Tu leu recentemente, né? Aí só para falar, ela é escrita pelo Brian Azzarello e desenhos do Lee Bermejo, né? Bermejo. Mesmos desenhistas e roteiristas do Coringa. Do Coringa, que é meio com uma sequência, né? Considerado meio com uma sequência. Né? A história já começa com o Batman meio desacordado numa ambulância, perdido, sem saber o que aconteceu direito, né? Daí surge a figura do Constantine, que fala para ele que, olha, tu conseguiu, tu matou o Coringa, né? Então o desenrolar da história é ele em busca de como é que isso foi acontecer, né? Já aparecem ali o Monstro do Pântano, Zatanna, diversos outros personagens do universo sobrenatural da DC. Liga da Justiça Dark. Liga da Justiça Dark. Aparece o Etrigan, aparece o Espectro e aparece o... Magia. Magia. Não, e o personagem que ele tem um medalhão, eu sempre me esqueço o nome dele. Medalhão? Jack Chan. É isso que eu ia falar, medalhão. Não, o vô do Jack Chan, como é que é o nome dele? O medalhão, o homem do medalhão. O cara que usa um chapéu azul, cara, um medalhão, um manto. Eu não vou me lembrar. Fantasma Cinzento. É, o Fantasma Cinzento. Não é o Fantasma Cinzento, pessoal, mas não consigo me lembrar. No desenrolar da história, né, ele vai em busca de respostas para saber o que realmente aconteceu. Nesse interim, né, nesse desenrolar dessa história, a gente também percebe como a história foi um pouco ousada em contar lá um pouco do casal Wayne, as traições que aconteciam com o pai do Bruce Wayne. Então é uma história meio que de terror, a arte é incrível, tá aqui a capa. Vou abrir uma página qualquer aqui porque a arte é muito boa. Cuidado para não abrir aquela página específica. Ele é o Vingador Fantasma. Vai ser censurado aqui no Viu? Vingador Fantasma, o nome dele. Vingador Fantasma. O nome do cara que eu não me lembrava é. Enfim, é uma história muito legal, excelente. Cita, Rodrigo, isso aí que tu falou. O quê? Do Batman? Da página. Só para lembrar, né, pessoal, a gente acabou não citando, né? Essa edição ela foi lançada já no selo Black Label. A primeira edição que foi lançada aqui no Brasil, pelo menos, do selo Black Label. O selo mais adulto da DC. Que era né? antes o Vertigo deixou de. Não existe mais, né? E agora é o Black Label e tal, que lança as histórias mais adultas, né? Daí tem essa história, acho que se não me engano, ela foi lançada primeiro digitalmente. Daí teve uma questão polêmica que o desenhista desenhou o pênis, né, do Batman. Ali o Batman é um homem, então teoricamente ele teria um pênis. Deu uma repercussão assim entre o pessoal que leu, não gostou muito e tal. E daí a DC, meio que não sabendo muito o que fazer, resolveu censurar, rachurar, enfim, tirar aquela... Botar uma sombra. Uma sombra ali, né? A sombra do Batman, colocou ali e ficou por isso mesmo e tal. Mas a história, pessoal, apesar de ter essa polêmica, é muito boa, né? Muito boa história. Se fosse a Zatanna pelada, ninguém ia reclamar. Eu não reclamo. A história do Batman, ela tem... É que não adianta o cara falar com o que ela tem ligação, mata a charada da história. Leia a história. O charada não aparece nessa história. Leiam a história. Mas no silêncio ele aparece. E qual o final do silêncio? Não sei. Não sabe, tá bom.
Bom dia. Bom, vocês têm mais alguma coisa a comentar? Bom dia! Vocês têm mais alguma coisa a comentar? Ah, não, acho que a gente pegou. A gente tentou peneirar, é muita edição, muita edição. coisa. Cara, a gente Batman. deixou muita coisa de fora. Muita tipo, coisa de fora do nosso roteiro, do nosso próprio roteiro, a gente teve que tirar muita coisa para dar tempo. Advogado do Diabo. Advogado do Batman, Diabo, preto e branco. Tem toda a fase do Batman, por exemplo, na Liga da Justiça Internacional, que é uma história muito bacana Muito também. legal. Então a gente preferiu pegar histórias. Gotham, Departamento de Polícia, né? Qualquer Gotham de PGC. A gente deixou de fora e tal, a gente deu preferência mais para as histórias do Batman mesmo e não de outros personagens que circundam. E mesmo ali, assim ainda entrou uma piada mortal, um negócio assim. porque daí tem uma Todo outra mundo coisa. vai ter uma lista e vai dizer, mas faltou tal história. Nas nossas listas está faltando histórias. Mas a gente vai falar de tudo e a gente não consegue no tempo do programa. Bom, é isso aí. Vocês querem comentar alguma coisinha? Agradecer Só o para pessoal. esperar para semana que vem aí que vai ter mais história do Batman. Mais coisa do Batman. Mas é o mês inteiro do Batman, né? Comemorando os 81 anos de criação do Batman. Tá né? velho, tá aqui ele com 81 anos, tá velho. É. Eu queria agradecer vocês, pessoal, por terem despendido seu tempo de assistir o programa. Eu sou o Rodrigo. Marcel. Sou o Regis. Esse é o Nerd Renegado e até a semana que vem. Falou!